Bom dia, boa tarde ou boa noite a todos, não sei que hora vai ser passado esse vídeo. Nós somos alunos da disciplina de plantas forrageiras com o professor Murilo, me chamo Guilherme. E hoje nós estamos aqui na propriedade do nosso ex-colega engenheiro agrônomo Hernani para falar um pouco sobre a produção de equinos, as pastagens deles. A propriedade fica aqui em Muitos Capões, próximo à BR-285, quilômetro é 148? 148. E primeiramente agradecer por receber nós, pela oportunidade. E a gente gostaria de saber com o que tu lida aqui, qual é que é a tua lida, os equinos, enfim, qual que é a destinação da produção da propriedade. Bom, boa tarde, boa noite, qual é a minha ocasião? A propriedade é baseada praticamente toda ela com Tifton 85. Nós temos um manejo com equinos e bovinos também. Mas hoje direcionado para equinos. Aqui, como podemos ver, é uma área de Tifton. Ela tem entrada de corte em torno de entra com 30 centímetros, sai porta de 10. E hoje nós estamos trabalhando com 35 éguas, numa área em torno de uns 15 hectares. Como é que tu faz o plantio, o preparo de solo, adubação? O plantio do Tifton é perene. Aí ele foi implantado através de mudas, prepara o solo com as 2 mãos de grade e aradora. Na verdade faz a primeira, espera 15 dias, vê se vem alguma daninha, faz a segunda. Depois faz a terceira com grade nivelador. E daí se vier mais alguma daninha, após 15 dias faz outra de nivelador. Após entra com o plantio das mudas. A adubação foi conforme foi a análise, foi feita, foi 300 kg de superfosfato triplo. Seria fósforo praticamente, que foi o solo de deficiência. O pH daqui estava em torno de 5,9, 6. Aí não foi preciso colocar calcário em calagem. Vai ser feita a análise daqui 2 anos novamente para colocar alguma coisa calcário. Opa, boa tarde a todos. Agora continuar falando sobre o Tifton 85 aí. Meu nome é Pedro, juntamente com o colega Guilherme e o proprietário engenheiro agrônomo aí, Hernani. Então, Hernani, continuando falando sobre o Tifton aí, quando que foi implantado? Ele foi implantado em outubro, através de mudas. E foi feita adubação também? Sim, foi feita adubação, 300 kg de superfosfato triplo. No começo da implantação foi apenas superfosfato triplo. Depois, quando começou as mudas a sair para fora, que já tinha folha suficiente, passagem de ureia, né? Vai em torno de 200 kg de N, dividido no ciclo inteiro. Isso daria uns 400 kg de ureia, né? Dividido em 3 aplicações. Tira os animais e daí entra com ureia. E adubação daí de fosfato e potássio de reposição a todo ano, na mesma época, lá por outubro. E quando tira os animais, após aplica a ureia, tira os animais. Depois de quanto tempo que os equinos voltam a pastejar? Aqui, como é em torno de piquetes, é manejado em piquetes em torno de uns 27 a 35 dias. Depende da condição climática que está vindo correndo. Então, Hernani, eu estava te perguntando da forma de crescimento do Tifton e também da resistência à seca e a frio. O crescimento dele é solonífero e ele se produz bem no verão. Ele é resistente à seca, mas claro, se chover ele responde mais. Ele é uma planta C4, então ele tolera bem altas temperaturas. Estamos sabendo que ele se desenvolve bem no verão aí. No inverno, na entrada do inverno, ele começa a entrar em período de dormência. O que o senhor utiliza para a pastagem dos animais? Eu utilizo para não parar o manejo de rodízio, pastagem de aveia e azevém. Entra com alguma adubação junto, já fortalecendo o Tifton? Sim, em torno de 200 kg de NPK. Na verdade, ela vai ajudar no arranque da aveia e do azevém, né? No Tifton vai ter que entrar com adubação novamente lá em outubro. E após a entrada com aveia e azevém, entra com adubação nitrogenada também? Sim, mesmo manejo. A aveia e o azevém, então, planta consorciado, né? Os dois juntos na plantadeira, na linha. Planta agora, nessa época que nós estamos, abril, maio. E ela não aguenta a lotação que o Tifton aguenta, né? Então, por causa no verão, como podemos ver, tem gado junto para poder suprir a necessidade. No inverno, fica apenas os equinos. E faz do mesmo manejo que o Tifton? Faz o mesmo manejo de rotação. Piqueteando. Conforme a altura de corte, entra geralmente com 35, 40, sai em torno de uns 15. E qual a cultivar da aveia que é implantada? Eu estou usando a aveia IBR Supremo e o azevém LE 284 da PGW. Quando ocorre as geadas, tira os equinos da área ou deixa eles? Se é uma semana que vai marcar muita chuva, aí eu retiro. Eu largo num campo diferido de campo nativo
espero passar a chuva, porque senão acaba estragando muita pastagem, né? Porque é uma boca comendo e 4 patas rasgando, né? Sim. E o Tifton vai voltar a aparecer quando? Ele começa a aparecer lá por setembro, outubro. Só que temos um problema que seria o azevém, né? Que o azevém também está estourando lá naquela época. Aí eu aumento a pressão de boca em cima dele, ele abafa o azevém e sobressai. E daí volta o ciclo normal do verão. E a aveia e o azevém vão secando por conta. Secam por conta. Então, Hernani, pode me falar sobre a digestibilidade do Tifton nos equinos? A cidade dele é boa, tanto que ele pode ser usado para feno e ser tratado num galpão, porém dado em natura é muito melhor, né? Ele tem uma alta digestibilidade boa. A proteína dele eu acredito que gira em torno de 14, 15%. Conforme ele vai passando do ciclo, ele vai ficando menos palatável e com menos proteína, né? Como estaria hoje, ó, tá mais duro para agarrar e arrancar. E da pastagem de inverno, a aveia, aveia e azevém, qual seria boa a digestibilidade, a palatabilidade para o animal? Sim, ela é bem maior que do que o Tifton, né? Ela tem bem mais água, né? Que na planta, tem mais alto teor de proteína. O equino prefere azevém, porém tem que fazer o consórcio com a aveia, porque a aveia é muito tardio para nós, né? Então tem que ter a aveia para dar arrancada. E no verão, se fosse só aveia, ficaria sem pasto. Né? No verão não se tem fosse como. só aveia e Tifton, não teria como. A palatabilidade da aveia e do azevém são bem melhores que a do Tifton, então, nessa comparação. Na comparação, sim. Então, só te perguntar o tipo de solo aqui da tua propriedade Aqui seria latossolo bruno. e a parte de umidade do solo para Tifton. Ele tolera o encharcamento? Não, tolera? lâmina d'água ele não tolera. Mas Ele gosta de chuva, gosta de água, mas lâmina d'água ele não tolera. E já fez algum consórcio com ele nessa propriedade? No verão dá para fazer consórcio com trevo branco, trevo vermelho e cornichão. Aí ele fica bom porque os leguminosas fixam nitrogênio, né? Sim. Aí tu tem uma melhor resposta dele. Ele se Só que desenvolve. esse ano aqui não foi feito porque tem muita daninha no meio ainda. Mas também não substitui a adubação nitrogenada? Não. Só de que ele se desenvolve melhor. Sim. Boa tarde a todos, ou bom dia ou boa noite. Eu sou Celso Pacheco, junto com meu amigo João. Nós vamos falar um pouco sobre os manejos dos animais e os tipos de animais que ele tem na propriedade. Então, em relação ao manejo de plantas daninhas, tu faz algum tipo de aplicação? Sim, é aplicado para herbicidas de folha larga, para o controle. Geralmente no começo, quando o tifto começa a vir em novembro, aplicado para folha larga. E em janeiro faço outra aplicação para herbicida de folha larga, junto com algum para folha estreita também, que ele não pega o tifto, apenas as daninhas. Entendi. Potação tu faz com gado na área? Sim, rotação. Porque esse fica ali, Teus que piquetes, é da altura de corte, giram em torno de quantos hectares mais ou menos? 4, 5. 4 ou 5 hectares. A altura de corte, se puder comentar para nós novamente. Entro com 30 centímetros por aí e tiro em torno de 10 a 15. De 10 a 15, beleza. Tempo de alimentação, ele fica, no caso, todo o tempo em cima, né? Sim, Dos piquetes, ele fica em contínuo. torno do quê? É que depende da resposta da pastagem, né? Mas eu acredito que dá em torno de uns 7 dias. Uns 7 dias. Beleza. O tempo de rebrota do Tifton, sabe mais ou menos? Para voltar ao gado de novo, Isso. esse seria o tempo da rotação inteira, em torno de 27 dias a 30 dias, que é o tempo que ele dá resposta para entrar outro de corte de 30 de novo. Beleza. Então agora eu vou passar a palavra para o meu amigo João, que vai perguntar um pouco ao produtor sobre os tipos de animais que ele tem. Exato. Obrigado, Celso. Obrigado, Hernani, aí pela oportunidade de a gente estar visitando essa fazenda linda aqui que a gente está observando. Eu tenho algumas dúvidas em questão de tipos de animais. O que seriam? Por exemplo, quais seriam as raças que o senhor trabalha aqui na sua propriedade? Hoje na propriedade, cavalo seria só cavalo crioulo, todos registrados. Sim. E entrando na questão da raça crioula, as características, exigências que essa Elas raça tem. são bem rústicas, exigências assim, entre os cavalos são uma das mais rústicas que tem.
Ela só trabalha praticamente só a pasto com sal mineral no coxo. Sim. E esse rolote que está aqui seria as éguas com cria, que a idade dela seria em torno de 7 a 8 anos. Eu ia entrar nesse ponto agora, idade média, então 7, 8 anos. Elas nascem pro trilho, o que se destaca vai para um pasto diferido lá perto da casa. E daí eles ficam por lá, recebem tratamento no coxo e os que se destacam vão para as cocheiras. Certo. A raça crioula, qual seria o tempo médio, o tempo de pastagem que o senhor deixa ela? Eu deixo seria em torno da rotação de 7 dias por piquete. Eles comem em torno de 12 a 15 quilos de matéria verde por hectare. Esse seria o consumo diário deles? Diário. 12 a... Tá certo. Questão só para finalizar, número de animais que o senhor tem na propriedade? Hoje aqui seria 35 éguas de cria, teria mais 110 cabeças de gado, como pode ver que está atrás do vídeo, e mais 100 ovelhas Black Texel. O gado seria Angus, Braford e Hereford. E eles... Então, Hernani, como em nome do grupo, também em nome da disciplina de plantas forrageiras, eu gostaria de agradecer a oportunidade por receber nós aqui, todos os ensinamentos prestados, parabenizar pela propriedade que é de primeira linha, 5 estrelas, e acho que em nome dos meus colegas também agradecer e mais uma vez dizer que tudo que foi passado para nós aqui, o que debatemos, foi um ensinamento muito grande para nós. Muito obrigado. Eu te agradeço, Gui. É um prazer. A gente agradece aí por poder ficar mais perto da prática aí, né? Que a gente às vezes fica muito longe e não tem toda essa noção, mas hoje deu para ter um pouquinho disso aí. Muito obrigado. Exato, e novos conhecimentos, sempre é bom ter novos conhecimentos sobre diferentes culturas, diferentes formas de manejo também. Bom, pessoal, então agora fazendo o fechamento aí do nosso vídeo, a análise crítica. Primeiramente, a gente pode falar que a propriedade é bem administrada pelo nosso ex-colega Hernani, agora engenheiro agrônomo. A gente vê que ele é um rapaz que aprendeu e está demonstrando todo o estudo que aprendeu na sua propriedade, trazendo inovações e sabendo administrar o negócio que ele possui hoje. Talvez a gente tenha alguns pontos críticos que a gente pode trazer como melhoria. Seriam eles agora a palavra para o Celso, meu colega. Então, dentro desses pontos de melhoria, ele poderia trabalhar melhor com plantas leguminosas, que fixariam melhor o nitrogênio e aumentariam o teor proteico da sua pastagem em si, que no caso ele está trabalhando só com plantas com gramínea, né? Também ele poderia manejar melhor a lotação do gado dele, no caso dos equinos dele. Que ele poderia piquetear melhor a área dele para ter um maior aproveitamento em si da sua área total. E também a parte de tempo que coloca o animal. Por exemplo, o animal estava pastando com a gramínea, o tífito, já com inflorescência, sendo que ele poderia anteceder antes de ter inflorescência, porque a inflorescência tira a energia da planta. Outro fator observado também foi as plantas daninhas. Percebemos bastante anone na área, que teria formas de ser controlado. Apesar do herbicida ser o mesmo que controla o anone e controlaria o tífito, poderiam ser utilizadas outras maneiras, como a roçada química, que chamam, seria uma maquininha que pega só por cima. Claro que isso sem pensar em valores e custo-benefício, mas só como forma de controle mesmo. Mas, em teoria, tirando esses pontos pontuados que são para melhorias da fazenda, que já está no alto padrão, a gente tem como análise principal é que esse produtor, o Hernani, nosso ex-colega, ele tem um nível de produção muito alto pelo fato de, numa fazenda que em área não é muito grande, ele ter 110 cabeças de gado, mais em torno de 30 equinos, e fazer isso com piquete rotacionado, ele sempre tem pasto de qualidade. Então, acho que se ele atribuir e acatar essas nossas sugestões, a tendência do que já é bom é ficar ainda melhor. Acho que essa seria a nossa análise. E o manejo da propriedade estaria de parabéns aí, que é diferente da realidade que a gente vê no dia a dia aí, né? Com manejo, adubação nitrogenada, adubação no tífito, pH alto, né? pH alto. Muito bom. É isso aí então, pessoal.